Olá, boa noite. Hoje é quarta-feira, hoje é dia de Live Love. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a essa Live Love. Que bom estar aqui com vocês nessa noite. E o tema que eu vou trazer aqui para vocês hoje, para discorrer um pouquinho, para falar um pouquinho, porque é muito pouco tempo para expressar tanta coisa em stories, em alguns caracteres do feed do story, é sobre o apego emocional, os apegos, a dependência emocional, a dependência que se torna até química, porque é uma dependência química, né? Então, quantos relacionamentos hoje estão nesse lugar de estar numa relação que não é próspera, não é nutritiva, não é saudável, e a pessoa não consegue sair, não consegue dar o próximo passo, não consegue encerrar esse ciclo, não consegue dar sim para ela mesma, porque ela sofre de apego emocional. Bom, esse vai ser o tema da Live Love de hoje. Deixa eu colocar aqui. Apego, dependência emocional. Pronto. Então, pessoal, a vida é para ser boa, a vida é boa, a gente tá aqui só de passagem, a gente tá aqui nessa vida passageira pra gente cumprir os nossos propósitos, o propósito da Terra, pra gente entregar nossos dons, nossos talentos, se colocar a serviço, entendendo que tudo é passageiro, irmãs. Na verdade, é um grande sofrimento a gente se apegar a coisas, pessoas e situações, porque tudo é fugaz, tudo é instantâneo, até mesmo nós. Nós não somos imortais e tudo que está aí na natureza também tem o seu ciclo de fim. Então, esse trabalho de se apegar a alguém, estar apegado a alguém, inevitavelmente vai levar a um sofrimento. Mas por que as pessoas se apegam, né? Gente, apagou. Deixa eu escrever de novo aqui. Dependência. Apagou. Dependência emocional. Pronto, vou colocar o nome da live aqui. Vamos ver se agora vai fixar. Fica quietinho aqui. Bom, aproveita e compartilha essa live também com aquela amiga, com aquele amigo que está nesse momento aí batendo cabeça, passando por esse processo aí de querer. O que no fundo a pessoa ela sempre quer, né? No fundo existe uma voz dela de querer sair desses lugares e dela mesma, né? Se desapegar, soltar, mas não consegue porque não tem forças, né? Mas é tão bom, gente, a gente se empodera tanto quando a gente supera esse desafio pessoal de autocontrole, né, onde a gente também passa por um processo de amadurecimento emocional, especialmente, porque é o que eu vou falar aqui na live hoje, o apegado, a pessoa que sofre de apego, ela tem uma imaturidade emocional, ela tem sim dentro dela ainda a sua criança ferida, a sua criancinha que esperneia, que não consegue lidar bem com a frustração, que não consegue lidar bem com o sofrimento. Então, essa baixa capacidade de lidar com a dor, lidar com o sofrimento, lidar com a frustração, faz com que ela fique infantilizada emocionalmente, que ela não tenha capacidades, recursos psicológicos e emocionais para lidar com algumas situações que é a própria vida. Então, ela não tem maturidade, ela não está instalada dentro desse adulto que resolve conflitos e se desapega e consegue resolver as coisas por si. Ela não sente a capacidade de resolver, ela precisa de alguém, na verdade, também que resolva suas questões pessoais, e um dos benefícios que ela encontra nessa dependência emocional, porque sempre tem um benefício, né, gente? Porque todo tipo de apego, todo tipo de dependência leva a um sofrimento. E quanto mais sofrimento ela sente, mais dependente ela fica. Então fica aí um ciclo vicioso, né? Mas a pessoa, ela não fica apegada de sofrimento por sofrimento. Nem mesmo os masoquistas gostam, se colocam em sofrimento porque gostam de sofrer. Em tudo tem um propósito, em tudo tem um benefício, em tudo tem uma finalidade, né? Então, qual é a finalidade, um propósito de um dependente emocional? Muitas vezes é a segurança e o prazer. A segurança e o prazer são dois pilares fundamentais que mantêm a pessoa ainda apegada ou dependente
àquela pessoa. E essa segurança pode nem ser uma segurança real, sólida, uma segurança que realmente fala, não, realmente essa pessoa, ela me traz segurança aqui, emocional, física, estrutural. Às vezes essa segurança que a pessoa sente nessa pessoa é apenas a presença dela. A presença dela em casa. A presença dela abraçando ela enquanto ela dorme. No dia a dia, essa pessoa trata ela mal, atrai, xinga, menospreza ela. Então, no dia a dia é só desvantagem. E dentro dela, ela sente que aquilo a machuca, aquilo dói. E é óbvio que dentro dessa natureza dela, ela fala, nossa, eu não quero estar aqui. Só que ela não consegue lidar com o sofrimento de perder aquela pessoa que à noite, quando deita, ela sente as costas da pessoa, ela sente o pé da pessoa, ela sente a presença daquela pessoa, porque só a presença daquela pessoa, aquele pequeno prazer, faz com que ela se sinta bem. Então é uma migalhinha, é uma coisinha pequenininha, mas que para ela significa tanto e que borra todo o mal que essa pessoa causa a ela. Então você percebe que é como um vício de droga mesmo, porque aí ela fica presa também dentro de um padrão químico de serotonina, dopamina e adrenalina. Porque durante o dia, se essa pessoa maltrata ela, ela tem os picos de adrenalina, ansiedade, porque ela sente que o amor dessa pessoa por ela diminui. Eu vou falar de 2 tipos de dependência aqui, tá? Que tem a dependência ativa e a dependência passiva. Nesse caso aqui, eu tô falando até de uma dependência passiva, porque essa pessoa ela é submissa, ela quer ser boazinha, ela quer agradar, ela não vai conflitar, ela não vai confrontar essa pessoa que agride ela, seja fisicamente, verbalmente, emocionalmente, porque ela não acha que não tem capacidade para lidar com o sofrimento da perda daquela pessoa. Então a microdose de afeto, prazer e segurança que essa pessoa dá pelo simples fato de estar ali faz com que ela não consiga sair. E isso, gente, vem muito da criança ferida. Isso vem muito dessa criança que ainda não amadureceu as suas emoções e que tem medo do abandono. Então tem que olhar muito bem esse histórico, essa raiz, se os pais separaram, se a mãe saiu de casa, o pai saiu de casa, se tinha briga dentro de casa, essa criança foi criada dentro de um lar também inseguro. Então, esses medos, eles não são evaporados. Esses medos, eles ficam dentro da estrutura do corpo emocional da pessoa e ela leva para a vida adulta e isso é clareado dentro de uma dinâmica de relacionamento afetivo. Isso vem à tona dentro de uma dinâmica de relacionamento afetivo, porque justamente a gente trabalha com as emoções, com a intimidade, com o desnudar-se para uma outra pessoa. E aí, quando essa pessoa que é dependente passiva, por exemplo, possivelmente essa pessoa ela tem baixa autoestima, ela tem baixo senso de amor próprio. E quando ela tem baixa autoestima, baixo senso de amor próprio, quando ela não consegue reconhecer o valor dela, quando ela não consegue preservar o seu espaço sagrado, quando ela não consegue se achar bonita, atraente, pode ser que até no início dessa relação ela se achava tudo isso. Ela se achava bonita, atraente, elegante, maravilhosa, incrível. Só que ela é dependente afetiva. E aí tem que tomar muito cuidado, gente, porque quando a pessoa ela é dependente afetiva, ela é alvo fácil de narcisistas. Então, se o dependente afetivo encontra um narcisista, é match. É match. Porque essa pessoa que antes tinha todo o seu brilho, toda a sua luz, toda a sua potência, se entra numa dinâmica, por exemplo, com um narcisista, esse narcisista vai fazer ela perder tudo aquilo que ela tinha de bonito, de belo, que ela achava dela mesma. Então, olha como é importante a gente estar bem instalado em nós mesmos, sabe?
A gente está bem ancorado em nós mesmos, em quem nós somos, os nossos dons, nossos talentos, nossas virtudes, nossos valores, nosso auto-amor. A gente se achar incrível. Isso não é ego, tá? Isso é realmente uma construção interna, assim, que tem que estar muito solidificado dentro de nós. Então, se o dependente afetivo entra num relacionamento e ele é um dependente passivo, possivelmente essa pessoa que está com ela vai cagar na cabeça dela todo dia, ela vai dizer amém, 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 amém. E ela vai acreditar tanto no que essa pessoa fala, porque ela é dependente, ela tem medo de perder esse vínculo porque ela não quer sofrer, que ela acaba se achando feia, se achando esquisita, achando que realmente ninguém mais vai querer ela, porque as coisas que esse companheiro fala para ela, de que ela também não vai encontrar mais alguém como ele, que aqui ela tem segurança, que só aqui ela vai ser feliz. Ela começa, ela está num estado de vulnerabilidade tão grande que aquilo que aquela pessoa fala para ela é uma sentença. Então ela acaba não tendo mais forças para sair, ela fica com mais medo ainda de perder aquele vínculo e ela se torna ainda mais dependente dessa pessoa. E aí, quando ela se acha feia, sem valor, e essa pessoa que está com ela dá aquelas migalhinhas de atenção ou microdoses de prazer, seja sexual, seja em algum momento dá um carinho para ela, em algum momento tem algum benefício ali. Ela pega aquela microdose e ela toma aquilo como se fosse realmente a maior dose de amor do mundo, que era aquilo que ela precisava. E é quase como se ela chegasse para essa pessoa e falasse assim: obrigado por me amar. Obrigado por me aceitar, porque realmente eu não valho nada. Alguém está me amando. Pelo menos eu tenho alguém na vida. Pelo menos eu não estou sozinha. E aí, existe também, não existe só esse tipo de dependente, existe também o dependente ativo. O dependente ativo, ele é um dependente mais violento. E eu vejo muito o narcisista nesse lugar também. Ele é ciumento, ele é possessivo, hiperpossessivo, controlador, tá? Ele pode ter rompantes de fúria e raiva, porque quando não fazem aquilo que ele quer, o que ele espera, aquela pessoa que ele é dependente foge do controle dele. Então, como ele é ativo, ele pode ter rompantes de fúria. Então, nisso, e ele quer chamar a atenção de uma forma completamente desqualificada. Ele pode te xingar, brigar com você, porque na verdade essa briga é para chamar a tua atenção. É para fazer com que você não saia desse círculo, que você não saia desse espaço, que você fique nutrindo esse campo, nem que seja de discussão. Nem que seja de discussão, mas sabe que você está ali, no controle e na posse dele. Então, essa pessoa, ela também é um dependente. Ela precisa daquela energia para se nutrir, para sentir prazer, para não se sentir também sozinho. Porque o narcisista, ele tem um grande vazio dentro dele. Ele tem um grande medo dentro dele. Ele é cheio de medo, cheio de complexos, cheio de vazio. E na verdade ele não está apaixonado pela pessoa. Ele não está nem aí para a pessoa. Na verdade, essa pessoa não tem nem empatia. O narcisista não tem nem empatia. Ela se nutre, na verdade, do que aquela pessoa dá para ela. Às vezes essa pessoa é até invejosa. Os narcisistas são até invejosos. Então eles ficam numa oscilação de elogio, mas daqui a pouco tá falando mal daquela pessoa. Ela elogiou uma característica dela, por exemplo: nossa, você é linda assim, com esse cabelo, com essa roupa, com esse brilho. E daqui a pouco vai falar exatamente que essa roupa te deixa parecendo uma vagabunda, que você parece uma piranha. Não, porque esse teu trabalho realmente ele me dá muito orgulho, muita alegria, mas daqui a pouco essa pessoa fala: não, porque esse trabalho faz com que você pareça uma louca. Aí essa pessoa que é vítima também,
desse narcisista, que é completamente dependente emocional dessa vítima, ela fica completamente confusa. Porque aí também gera uma simbiose, porque ela também é dependente dele. Porque geralmente no início de relacionamento com um narcisista acontece o love bombing. Love bombing é quando esse narcisista ele dá tudo o que essa pessoa precisa, supre ela em todos os sentidos, dá toda a segurança, todo o amor, tudo aquilo, todas aquelas falhas que ela tinha de relacionamentos passados ou de vida, chega essa pessoa e entrega para ela tudo que ela quer. Então assim, uou, encontrei o homem da minha vida, o príncipe encantado. Só que essa máscara vai caindo. Então essa pessoa que é dependente, ela fica apegada àquele relacionamento inicial. E ela vai querer sempre voltar para aquele estágio, ela vai fazer de tudo para voltar para aquele estágio e ela vai achar que o problema está sempre com ela, porque esse narcisista que é dependente dela também vai fazer ela acreditar que o problema está com ela. Então, para ela voltar àquele estágio inicial de louros e flores, ela começa a ficar submissa, começa a fazer as vontades dele, começa a se anular, começa a ditar as regras do narcisista. Dois dependentes emocionais têm dificuldade sim de cortar laço, porque vira uma simbiose. Vira um se alimentando do outro. Uma fagocitose, uma coisa louca, dá match. As patologias dão match, gente. As patologias também dão match. Então, se a gente se vê presa e se percebe num relacionamento dessa dinâmica que não é favorável, não é saudável, que traz mais sofrimento que alegria, a gente precisa entender que parte nossa sente afinidade com isso. Que parte nossa também sente benefício com isso e quais são esses benefícios que eu tenho. E geralmente os benefícios é o medo da solidão, né? O medo de ficar sozinho, o medo de ser abandonado, o falso senso de segurança e os prazeres que essa pessoa encontra e pode ser pequeno, mas acontece. Outra questão também que acontece muito com narcisistas, que também é um dependente porque ele se alimenta da energia da sua vítima, é, por exemplo, ele sente muito ciúme porque ele é um dependente possessivo, então ele é um dependente ativo, ele é muito possessivo. Ele começa a ter ciúme de coisas que a sua parceira curte sem ele, por exemplo, e vice-versa, tá? Aqui não tem questão de gênero. Então, por exemplo, ela encontrou um hobby muito legal, com umas pessoas muito legais, e ela começa a dedicar sua energia para esse hobby, para esse curso, para essa proposta. E ela começa a sentir prazer com isso. Para esse dependente emocional, isso é um alarme na cabeça. Porque na cabeça dele, isso significa que essa pessoa vai se afastar porque está encontrando prazer em outros lugares, que não com ele. Porque ele tem que ser o centro de prazer dela. E se ele percebe que ela está encontrando prazer em outros lugares, ele começa a boicotar esses passos de nutrição dessa pessoa com medo de ser rejeitado ou abandonado. Olha um red flag aí, hein? Uma bandeira bem vermelha aí de características narcisistas também. Então, se você percebe que você está perdendo o seu brilho, a sua autenticidade, a sua personalidade em detrimento de alguém, porque você pode também ser um dependente emocional. Porque daí você precisa estar naquele lugar para não lidar com a dor da perda, da frustração. E mais uma vez, quem tem dependência emocional tem imaturidade emocional, porque não consegue lidar com a frustração e com o sofrimento. Criança não sabe lidar com dor e sofrimento e frustração. Elas choram, elas brigam, elas esperneiam. Mas não é assim que funciona na vida adulta. E esse sentimento assim do abandono vem do berço muitas vezes, né? Porque nós seres humanos, a gente é dependente dos nossos pais para a gente poder sobreviver. É uma questão de sobrevivência, né?
É uma questão de sobrevivência, porque nós somos aí os mamíferos que mais dependemos dos nossos genitores para poder viver, para poder sobreviver. Diferente de outros mamíferos que existem por aí, que em poucos meses já estão independentes e autônomos dos seus pais, nós seres humanos precisamos passar um bom tempo dentro do seio familiar para ser construído toda a nossa capacidade de sobrevivência, seja física, seja emocional, especialmente física. A gente leva 2 anos para caminhar. Para se alimentar sozinho, então, quanto tempo? E uma pessoa que não é nutrida de afeto, de amor e cuidados, um ser humano, ela se torna, assim, na vida adulta, disfuncional nesse sentido. E ela vai buscar, sim, nos relacionamentos afetivos, essa peça que falta. E não só buscar, na verdade, essa foi a formação dessa personalidade. Por isso que, gente, é importante todo mundo fazer terapia, jornada de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, espiritual, emocional, para a gente criar recursos e ferramentas psicológicas para a gente lidar com a vida. Para a gente se adultizar e aprender a lidar especialmente com as frustrações, com as perdas, com os fins de ciclo, com o sofrimento. Que na verdade o sofrimento ele existe porque não há o entendimento. A gente fica mais presa dentro do sofrimento porque não compreende, não entende. E aí quando a gente não entende, a gente fica preso na roda de samsara. Quando a gente traz entendimento, a gente traz conhecimento, a gente traz cura, porque a gente primeiro identifica. A gente só pode curar algo quando a gente identifica que tem algo que precisa ser curado. Então como é que eu vou? Acho que o Flamengo fez um gol. Então, o processo de adultizar é realmente olhar para essas feridas com coragem e buscar os recursos necessários para que a gente possa lidar especialmente com as frustrações emocionais. Lidar especialmente com a baixa tolerância ao sofrimento, a baixa tolerância à frustração. E aí, quando essa pessoa ela tem esse apego, ela acaba sendo como um vício químico mesmo, como eu falei para vocês no post, né? A dependência afetiva, emocional, ela é como uma dependência química mesmo. Porque ela vai encontrar naquela microdose de atenção, prazeres, falsa segurança que ela sente que tem, uma satisfação completa. Porque ela tá tão vazia dentro dela, ela tá tão senso dela mesma, de alto valor e amor, que qualquer coisa que venha de fora é quase como uma gratidão. Só que é curto prazo. E o dependente emocional, quando percebe que está preso nesse emaranhado, não pode esperar desapaixonar, deixar de amar para finalizar esse ciclo. Essa é a parte mais dolorosa para quem sofre de dependência emocional. Porque precisa finalizar que nem band-aid tirado assim, ó, vral. Não pode ser a conta-gota. Porque você ir se desfazendo a conta-gota é querer prolongar ainda mais esse sofrimento. É querer não lidar com a frustração. É uma fuga de não lidar com o sofrimento que vai vir após essa desconexão. E é o senso da abstinência. É onde a pessoa sente a abstinência. Então, assim, gente, você desejar estar com o teu companheiro, companheira, sentir saudade, querer dormir junto, sabe? Querer estar pertinho, se sentir bem com essa pessoa, né? Isso são apegos saudáveis, né? Ah, que gostoso, eu amo estar com você, adoro estar com você, né? Então, isso é natural, é saudável. O que seria algo mais patológico e que causa sofrimento é se caso essa pessoa não esteja ou não atenda a sua expectativa, ou não te responda, ou não retribua, ou qualquer coisa que deixe você num vácuo,
ou que você não se sinta amado, criar uma abstinência. E abstinência mesmo, é como dependência química. Da tontura, da enjoo, da ânsia de vômito, da ansiedade, a mão fica suada, você fica no celular o tempo todo para ver se ele está online, se ele respondeu, que horas foi, que horas voltou, por que não respondeu, por que está assim, e isso vai te dando dor no estômago, você perde o sono, perde o foco, não consegue colocar atenção nas coisas que precisam de atenção, porque toda a sua energia, toda a sua atenção, todo o seu potencial está para fora. Todas as suas flechinhas estão direcionadas a uma única pessoa, a sua fonte de recurso e nutrição. Porque quando essa pessoa responde um oi, ai que bom, graças a Deus. Esse pequeno oi, já para ela é uma microdose de prazer que ela sente, porque ela estava tão ansiosa que essa atenção micro que ela recebe já é um gatilhozinho de prazer, onde ela pega aquilo e fala... Era disso que eu precisava. Então ela sofre. Ela sofre nessa ausência. Ela sofre na não reciprocidade. Ela sofre na solidão. Então ela vai estar sempre buscando a segurança, o prazer novamente, sem se dar conta de que na verdade é o apego. E aí, quando a pessoa supera um apego afetivo, na verdade, porque quando essa pessoa ela tá apegada, ela acha que aquela pessoa é o amor da vida. Não é o amor da vida. Porque depois que essa pessoa supera um apego afetivo, um apego químico, um apego emocional, e ela olhar bem para a cara do cidadão, da cidadã, ela vai falar, caraca, o que eu estava fazendo aqui? É como se caísse o encanto, assim, sabe? Como se perdesse o encanto. O que a gente precisa ter é autocontrole. Essencialmente nesse lugar de abstinência. Porque se você sente abstinência, a vontade é mandar uma mensagem, é ligar, é interagir, é procurar, é provocar, é ter a crise de ciúme, é ficar marcando em cima. Tem que ter autocontrole. E autocontrole não é coisa de criança. Autocontrole é coisa de adulto. Autocontrole é gente que cresceu, a gente que virou adulto. Então percebe o quanto que você pode estar infantilizado ainda nas suas emoções e nas suas reações emocionais. Porque, mais uma vez, dependência emocional e apego afetivo é imaturidade emocional, irmão e irmã. É a incapacidade de lidar com as emoções, porque criança não tem essa capacidade. O que é importante é a gente se autodesenvolver. É a gente ser a pessoa mais importante do mundo. É a gente ter respeito pela gente mesmo. Porque quando a gente perde o senso de respeito pela gente, quando a gente se torna ilimitado, a partir do momento que você se torna ilimitado, você é abusado. As pessoas, elas clamam por limite. As pessoas vão testar o seu limite. Elas vão vendo até onde você vai. Até onde você vai. E se você não tem senso de limite, e se você não tem senso de respeito, e se você não tem senso de amor próprio, é como se as comportas do seu espaço sagrado estivessem abertas, e aí passa boi, passa boiada, e passa todo mundo e pisa em cima de você, e você ainda fala amém, obrigado, que bom, obrigado pela visita, porque eu estava me sentindo muito sozinho. Você tem que aprender a falar não, a falar chega, a falar a partir daqui você está invadindo um espaço que não é seu. Porque eu sou guardiã desse espaço sagrado. E a partir desse lugar você não ter medo de ficar sozinho. Superar esse medo da solidão. Superar esse medo do abandono. E fazer essa pergunta: o que de pior pode acontecer se eu falar isso? O que de pior vai me acontecer se eu ficar sozinha?
que de pior vai acontecer? Você vai dar a volta por cima, você vai recomeçar e essencialmente se resgatando. Às vezes é uma falta de si, é uma saudade de si mesmo que bate, que gera o sofrimento. Porque o sofrimento e as dores, elas são alarmes que soam alto no nosso corpo, na nossa mente, nos nossos corpos mais sutis, ao resgate de nós mesmos. Porque no fim, irmãos e irmãs, nós estamos sempre se relacionando com nós mesmos. É sempre sobre nós mesmos, nunca sobre o outro. É sobre a gente. É sobre como eu me sinto. É sobre como eu estou. É o quanto de mim eu tenho em mim. É o quanto eu cultivo o meu espaço sagrado. É o quanto eu também vejo beleza na minha vida. É o quanto eu também me sinto excitada com a minha vida a partir dos meus recursos pessoais. A partir dos meus sonhos. A partir das minhas realizações pessoais que não dependem de terceiros. Que dependem de mim. Eu me autodesenvolver. É eu me capacitar. É eu me colocar a serviço. É eu me empolgar com a minha vida. É eu me excitar com a minha vida. É eu achar a minha vida tão incrível nesse lugar, que não vai ser qualquer um que vai chegar aqui para bagunçar. Porque eu tenho respeito pela minha vida. A gente tem que ter respeito pela nossa história. Porque se você não tem honra, respeito por você, você não espere respeito de mais ninguém. Se você não se respeita, não espere que o outro te respeite. Se você não se ama verdadeiramente, não espere que o outro vai te amar. Porque essa conta não fecha. Porque no fim a gente está sempre se relacionando com a gente mesmo. E o outro só vai refletir aquilo que está dentro de mim. Então, se existe falta dentro de mim, eu vou ter falta. Se eu estou cheia, nenhum abusador chega. Não tem espaço para abusadores. Porque a gente nutre essencialmente um grande respeito pela vida. Essencialmente pela própria vida. Então, gente, a gente tem que entender que a gente um dia vai morrer. E que você não vai levar ninguém com você no caixão. E nem você vai com outra pessoa pro caixão. Você vai sozinha. Você vai sozinho. Essa jornada aqui, galera, é solitária. No fim das contas, a gente tá sozinho mesmo. No fim das contas, é sempre a gente com a gente mesmo. Porque quando a peia bate, quando bate realmente ali a peia brava que você tem que resolver, pai, mãe, às vezes até pai e mãe pode até atrapalhar, porque vão te julgar, vão condenar. Ou você pode até ter um suporte aí de algum amigo ou algum conselho, mas no fim é você que tem que se resolver. Porque a treta é tua. No fim é sempre a gente com a gente. E não pense que você não tem recursos dentro de você. Você tem recurso suficiente para você lidar com qualquer problema, qualquer situação da sua vida. O que não pode acontecer é você paralisar diante de uma situação que está levando a um prejuízo emocional, físico, seja seu ou seja da sua família, por exemplo, da sua filha. Eu li num livro que falava sobre dependência emocional e o autor contou uma história de que uma mulher era completamente dependente afetiva e ela trouxe um padrasto, o marido dela, para dentro de casa, o padrasto da filha dela. A filha dela era uma mocinha e ele abusava da filha dela. Abusava sexualmente. E a filha falava para a mãe que ele abusava ela, que de noite ele entrava no quarto dela, que ele passava a mão nela, que ele se masturbava do lado dela. Falava para a mãe que ele vinha para tentar dar um beijo na boca dela. A mãe levou para o psicólogo e ela falou: mas eu o amo demais, eu não sei o que fazer, doutor, me ajuda. O doutor teve que dar um chacoalhão nela e falar: olha só, a integridade da sua filha está em jogo. A vida e segurança da sua vida está em jogo. Se você não consegue perceber o perigo disso aqui, você realmente sofre de dependência afetiva.
Você precisa realmente tomar uma decisão. E é isso que acontece com o dependente afetivo nesse nível. Ele não tem capacidade para lidar com o sofrimento, com a frustração. Ele paralisa, ele prefere que alguém tome a decisão por ele, porque ele se sente uma criança incapaz de resolver um conflito. Por isso que ele é dependente, porque ele precisa da segurança de alguém maior que ele para resolver, porque ela se sente pequenininha. Então essa mulher não consegue resolver o conflito, ela fica ainda cada vez mais dependente. Então a filha dela estava sendo abusada do lado, embaixo do nariz dela, e ela não tinha capacidade para resolver aquele conflito, porque ela o amava demais. E aí entra uma outra patologia que eu trabalho também com as mulheres aqui dentro das minhas jornadas, meus trabalhos, que é a mulher que ama demais. A mulher que ama demais é uma dependente afetiva. Ela tá lá, às vezes, tomando na cabeça, literalmente. E ela não consegue soltar porque ela o ama demais. Onde está essa raiz? A incapacidade de lidar com as próprias emoções. A imaturidade emocional. É necessário se desenvolver. Mais uma vez, terapia, jornada de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, essencialmente espiritual. Se ancorar algo muito maior que nós mesmas. Para que a gente possa ter força, coragem para fazer o que precisa ser feito. E não permitir mais esses passos abusadores. Porque se existe um abusador na sua vida, é porque existe um abusador dentro de você. Eu sei que é forte falar isso, que dói ouvir isso. Mas é porque há um sim para o abuso. Há uma permissão para o abuso. Então esse abusador está dentro de si. Porque há uma permissão. O apego, o apegado, ele também tem uma hipersensibilidade à rejeição. E quando ele tem essa hipersensibilidade à rejeição, mas ele percebe que o companheiro, ele traz uma confiabilidade no sentido de eu nunca sairei daqui, ele pode ser um escroto, ela pode ser uma escrota, com perdão da palavra. Ela pode ser a mulher mais ciumenta, louca, colérica no sentido mais absurdo. Pode ser uma péssima mãe, mas se ela fala que dali ela não sai, essa pessoa ela fala, uau, então essa pessoa ela nunca vai me abandonar. Ela tem hipersensibilidade e rejeição. Ela pode ser tudo, mas ela não me abandona. Do mesmo modo o homem, que pode até mesmo trair, enganar, mentir, xingar, bater, mas ela tem a confiabilidade de que ali ele não sai. Que é o homem que vai dormir com ela toda noite, porque ela precisa daquele homem dormindo do lado dela. E para ela é muito mais doloroso não ter esse homem dormindo do lado dela do que os xingamentos e as humilhações diárias. E isso, gente, está muito ligado a baixa autoestima mesmo. Ao baixo senso de si, de amor por si, de respeito pela própria vida. Isso tem que ser feito um caminho de resgate absurdo. Por isso que eu gosto muito de ofertar uma medicina que eu acho sensacional, em que eu já ouvi até algumas críticas aqui na internet falando desse livro, que para mim não tem nem cabimento questionar uma obra tão maravilhosa e incrível, que é de Clarissa Pinkola Estés, que é Mulheres que Correm com os Lobos, que fala exatamente sobre ativar na mulher o arquétipo da mulher selvagem, para justamente ativar dessa alma selvagem, esse eu intuitivo dentro dessa mulher, ela não cair nas arapucas e ciladas. Ela não cair nesses autoabandonos. Ela conseguir resgatar os seus ossos, a sua pele de foca, a sua bonequinha vasalisa, os seus sapatinhos vermelhos, fugir do barba azul, para entender quem ela é de novo. Entendendo quem ela é de novo, ela não cair novamente nessa cilada. Porque ela só caiu nessa cilada porque ela perdeu a memória. Memória de si, de quem é, do seu potencial, da sua força, da sua alma selvagem. Que dá a ela força, potência, criatividade.
intuição, percepção, clareza da sua alma, do seu ser, do seu eu sagrado, da sua vida, das suas escolhas. Eu acho um absurdo, sim, algumas páginas aqui falam mal que mulheres não podem ler esse livro. Isso é uma domesticação absurda. As mulheres precisam ler, sim, Mulheres que Correm com os Lobos. Precisa, sim, acessar esses arquétipos das deusas do submundo, especialmente. As deusas do submundo estão aí. Própria Lilith. Mama Lilith. Arquétipo maravilhoso. Que é essa deusa rebelde. Não somos filhas de Eva, somos filhas de Lilith. Então, acessar esses arquétipos também dessas deusas do submundo nos traz essa força necessária para poder ceifar, cortar a cabeça, que nem Kali, beber o sangue e cortar as nossas próprias cabeças, as nossas cabeças sabotadoras, as nossas cabeças procrastinadoras, as nossas cabeças dependentes emocionais. Cortar isso de nós também. Exato. Acessar o rebelde. Não é para ser a boazinha. Às vezes tem que acessar o arquétipo da bruxa má. E não significa sair aí fazendo maldade. Mas às vezes levantar a voz. Hécate. Então, irmãs, eu acho super importante esse livro. Eu sei que tem muitas mulheres que compraram um livro, que nunca abriram uma página, começaram a ler e logo deixaram de lado porque acharam a leitura muito complexa. E de fato é, porque ela é uma tese de doutorado, né? Esse livro todo é uma tese de doutorado da doutora Clarissa. Então ele não é um livro assim levinho de ler. Ele é um livro não linear, ele é um livro muito profundo, ele é um livro que fala assim diretamente com a nossa psique, ele é um livro que cai muitas fichas, especialmente agora no momento de despertar do feminino, onde a gente está recobrando uma memória perdida de quem de fato nós somos. É muito tempo dentro de uma construção patriarcal, doutrinária, masculina. Então nós, quanto mulheres, ficamos bem perdidas quanto a isso, e a nossa necessidade de amor é gigante, porque nós somos o veículo da vida, nós somos o portal da vida, nós temos a capacidade de amar absurda, nós temos uma necessidade sim de amar e ser amada, isso é natural nosso, mas isso não pode virar uma patologia, e vira uma patologia quando a mulher esquece quem ela é, quando ela se anula, quando ela mesma diz sim para sua domesticação. Quando ela se acha inapropriada, porque o outro diz que ela é inapropriada, mas na verdade não é ela que é inapropriada, é o outro que não pode ver ela brilhar. Então ele vai querer reduzir o brilho dela, porque o brilho dela incomoda ele, ou qualquer outra pessoa. Então ela vai deixando os sapatinhos de vermelho dela de lado para entrar na carruagem dourada. Isso eu tô falando de um dos contos do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Porque tem uma promessa da carruagem dourada da velha. Mulheres que correm com os lobos. E ela precisa se desfazer dos seus sapatinhos vermelhos. Ou ela acaba iludida pelo Barba Azul, pela lábia do Barba Azul. Porque existe ainda algo que a gente precisa desconstruir, que é o ideal do amor romântico. E muitas mulheres crescem com o ideal do amor romântico. E o pior lugar para uma mulher estar é dentro do ideal do amor romântico. É essa mulher recuperar sua pele de foca, a pele da alma, que é um outro conto do livro, onde ela passa ali 10 anos afastada da sua natureza, afastada daquilo que nutre a sua alma. Mulher, o que nutre a sua alma? O que nutre você? O que te faz feliz? O que é algo que quando você faz, você fala, uau, eu me sinto tão bem. É algo que geralmente você dá para alguém. Talento, um serviço, algo que você faz e que o outro se nutre, mas você se abastece ainda mais.
E o que falar sobre um homem que proíbe e fica louco quando a mulher decide ir para academia? É ciúme, mais uma vez, eu falei aqui no início da live sobre os dois tipos de dependente e apegados. Existe o apegado ativo e o apegado passivo. E o apegado ativo é o mais perigoso, que eu vi tá o narcisista nesse lugar. Porque ele tem muito ciúme. Ele tem posse, ele quer posse daquilo, porque é dele. Então ele não vai querer dividir essa mulher com outras pessoas, então ele morre de ciúme até da sombra dela. Então ele pode ser mais agressivo, excessivamente ciumento, e vai cortar qualquer recurso de prazer que ela tenha, porque ele deseja que ele seja a única fonte de prazer dela. Por isso que no início de uma relação é o love bombing, porque ele dá tudo. Depois ele ainda acha que ela não é grata. Aí o dependente passivo é esse que é o submisso, que quer agradar e que tem geralmente baixa autoestima, se acha feia. E aí quando ela recebe o amor dessa pessoa, ela quase agradece, obrigado por me amar, porque eu sou feia. Quando ela tem baixa autoestima e não se acha legal, ela até vai questionar de como que essa pessoa pode me amar? Uau, tem alguma coisa errada aqui? Estou sendo gostada? Estou sendo olhada? E aí ela se apega demasiadamente àquela relação. E aí qualquer coisinha, qualquer motivo banal que possa reduzir esse afeto, esse amor, ela entra numa ansiedade, cria aqui uma ansiedade, porque ela acha que tem alguma coisa errada, que aquele cara vai embora, ou aquela pessoa vai embora, mais uma vez estou sendo abandonada. E aí o que acontece? Ela começa a se esforçar demasiadamente também para recuperar aquele amor que ela acha que é perdido. Porque ela percebeu que ali reduzia um pouquinho do amor que não era igual ao do começo, então ela acha que está deixando de amar ela e ela vai ser abandonada. Mais um gol do Flamengo aí, os flamenguistas. Morar no Rio é isso. Não tem jogo do Flamengo, ninguém segura. Então, o prazer e a sensação de segurança são os dois pilares que fazem com que uma pessoa não saia de uma relação onde exista dependência emocional. Porque uma pessoa não sofre porque quer sofrer, né? Ninguém fica numa relação porque gosta de sofrer, ninguém gosta de sofrer. Nem mesmo aquelas pessoas que fazem rituais de dor, elas gostam de sofrer. Porque elas têm um propósito. Então a pessoa vai lá. Eu não entendo essas pessoas que usam moto com esse barulho todo. Impressionante. Deve ter um ruído mental dentro da cabeça dessa pessoa. Me perdi. O que eu tava falando? Tem cura, claro que tem cura, gente. Terapia faz bem, terapia ajuda. Vem pra Jornada das Divinas Daniele, vem para um processo de cura. Encontre bons mentores, encontre pessoas que possam te dar um direcionamento. É óbvio que tem cura, óbvio. Porque você vai precisar o quê? De uma reprogramação mental. Você vai precisar reformular o teu caminho neural que está sempre fazendo o mesmo caminho, tendo sempre o mesmo pensamento. E tendo sempre o mesmo pensamento, você vai ter sempre o mesmo sentimento. Você tem medos, porque existe um campo de ignorância, no sentido de ignorar os fatos. A partir do momento que você começa a acessar novas informações que começam a fazer sentido para você e trazendo entendimento para você, você começa a criar novos caminhos neurais, a sua mente começa a se acender, você começa
começa a ver sentido em algumas coisas, a detectar algumas coisas, e assim você começa a mudar as suas emoções, e mudando as suas emoções, você começa também a mudar a sua conduta. É óbvio que isso não acontece do dia para a noite. Existe uma caminhada desse despertar e desenvolvimento pessoal, mas tem que acontecer. Existe um dia 1, existe o dia 2, existe o dia 3. Cada dia é um dia, por isso que é importante você ter um acompanhamento, porque fazer isso sozinho não vai dar conta. Porque é como a abstinência de uma dependência química. Vai dar vontade de tomar mais um pouquinho, vai dar vontade de tomar mais um traguinho, vai dar vontade de ter mais um taquinho. Não é assim? Quando a pessoa ela é dependente química, ela não precisa sair daquele espaço muitas vezes e precisa ter um acompanhamento, precisa se internar algumas vezes, justamente para que ela possa se sustentar e ter autocontrole. Então, uma das coisas que a pessoa que tem dependência emocional precisa ter é autocontrole. E tomar uma decisão. Tomar uma decisão. A própria palavra decisão tem a cisão junto. É cisão mesmo. É você cortar. É vral. No começo vai doer, óbvio. Porque você vai fazer isso amando. Você vai fazer isso ainda vinculada, apaixonada, achando muitas vezes que é o amor da vida. E quando você supera isso e você olha para a cara do cidadão e cidadã, você fala, meu, não era amor, era apego. Como que eu pude me colocar numa situação dessa? Porque é absurda a situação. Porque se você olhar de fora, como testemunha da sua história, você percebe que é absurdo. Porque todos os seus amigos falam, toda a sua família fala, tá todo mundo te falando, só você que não quer ver. Porque tá preso no loop, numa programação mental e emocional e não consegue sair dali. Por isso que é necessário uma jornada de autoconhecimento e desenvolvimento para que você possa criar um novo pensamento, uma nova consciência, uma nova forma de ser, de pensar, de agir e ganhar forças para isso. Que inicialmente você vai precisar de força. Então, por isso que eu oferto aqui uma egrégora feminina. Todos os meus trabalhos eu não faço atendimento individual. Eu recebo muitas mensagens aqui de mulheres pedindo atendimento comigo. Eu não faço individual, porque eu acredito na egrégora também num coletivo. De mulheres que se reúnem para se curarem, para estudarem, para se aprofundarem. E isso é muito forte. É muito potente. Porque cria uma rede de apoio. E toda mulher precisa de uma rede de apoio e é esse o lugar que eu oferto. Eu oferto, óbvio, a minha mentoria, as minhas aulas, as minhas ferramentas, a minha medicina como Tormenta Cristal e oferto também uma egrégora feminina, é online, tá, gente? É tudo online, Jornada das Divinas é online. Você fica 28 dias comigo, porque eu acho 28 dias um tempo que é assim, ó, suficiente para você sair no mínimo de onde você tá. Mas eu falo no mínimo porque o salto é muito maior. É muito maior. Tem algumas divinas aqui da jornada. Então, esse espaço a mulher precisa. Um espaço seguro, um espaço de acolhimento, um espaço onde ela possa trocar, onde ela possa falar. Porque às vezes essa mulher ela tá num processo tão forte de dependência, num processo tão forte de sofrimento, que às vezes ela não tem espaço para poder falar porque ela vai se sentir julgada, condenada, não compreendida. E dentro de uma egrégora feminina, não existe julgamento, existe acolhimento, escuta empata, segurança e muito amor. É isso que eu acredito como cura para nós mulheres. Nós precisamos do coletivo, nós precisamos umas das outras. Até porque quando a gente se coloca nesse coletivo, a gente rasga o véu do patriarcado que faz com que a gente compita, que a gente veja uma outra mulher como nossa rival, quando não é. Bom, para quem está interessada na próxima Jornada das Divinas, eu começo mês que vem a última turma do ano, a 20ª turma, tá? Então vai se organizando você para ser minha aluna, minha mentoranda, tem muita coisa para entregar. Entrega muito, tem muito, é uma jornada de muito autoconhecimento. Eu não falo só sobre relacionamento, eu não falo só sobre dependência afetiva, eu não falo só sobre polaridade, eu falo sobre isso e muito mais. Muito mais. Porque eu tenho muitas ferramentas energéticas para você, para ir destravando, para ir soltando, para ir espiralando, mulher, porque viver está imperdível, mulher. E eu quero que você seja essa mulher potente, essa mulher que bota a mochila nas costas e viaja,
que explora o mundo, que não tem mais medo da vida, que não tem medo de viver, que gosta de socializar, que gosta de interagir, que tá cheia de dom, talento, beleza para entregar para o mundo. Eu quero mais é que você entregue isso para o mundo, que você se realize enquanto mulher, porque a gente precisa de mais mulheres felizes. A cura do planeta é mulheres realizadas, é mulheres orgásticas, é mulheres felizes. Porque as mulheres são um portal da vida. Se nós não somos felizes, se nós estamos doentes, o mundo está doente, mulher. E de fato o mundo está doente, porque é 5.000 anos de uma consciência patriarcal masculina distorcida, onde nós, quanto mulheres, estamos completamente perdidas quanto à nossa natureza. O que fazer agora? Quem sou eu? Por isso que desenvolvemos as doenças relacionadas ao amor, patologias relacionadas ao amor, à falta de amor, à necessidade do amor, aos vínculos emocionais, às relações tóxicas, às relações abusivas. Porque precisa de muita cura, precisa de muito amor e consciência. E é isso que eu quero entregar para vocês. Ai, que lindo. Aproveitando, antes da Jornada das Divinas, eu entrego a Semana Shaktiva. Então, se você está aqui nessa live, está gostando da minha comunicação, está fazendo sentido para você, está sentindo aí uma medicina chegar aí para você, vem para a Semana Shaktiva. Eu vou entregar 3 aulas gratuitas na Semana Shaktiva, tá? Eu vou falar mais sobre relacionamento, sobre polaridade, sobre dependência. Vou falar também sobre reconexão com o nosso ciclo, com o nosso útero. Mulheres, isso é muito empoderador, tá? A gente se reconectar com o nosso ciclo menstrual, com o nosso útero, com o nosso sangue, com a nossa fertilidade, reconhecendo essa potência dentro do nosso corpo, que faz todo sentido, mulher. Todo sentido a gente recuperar o nosso corpo. Isso vai te empoderar em muitos níveis também, vai te dar muita coragem em muitos níveis também. Você vai se tornar ainda mais intuitiva, mulher, porque essa força intuitiva, ela vem do útero. Então resgata essa tua força feminina e eu quero te guiar nesse caminho. Então a Semana Shaktiva eu vou falar sobre isso também, tá? O link da Semana Shaktiva tá ali na minha bio. Se você já se inscreveu, great, maravilha. Compartilhe esse link agora com a sua amiga. Compartilhe esse link com o máximo de mulheres possível, gente. Compartilhe chamada de cura feminina com mulheres, para que elas também possam despertar, para que elas também possam para esse caminho sagrado de reconexão com elas mesmas, para que elas também possam se empoderar nesse nível de não ficar presas em relações abusivas, tóxicas, onde elas possam olhar para uma relação dessa e falar, aqui não. Aqui não. Aqui não tem espaço. E nem sofrer por isso, minha deusa. E nem sofrer por isso. Porque não tem nem tempo para sofrer. Porque a sua vida está imperdível. Porque a sua vida está maravilhosa. Porque você está fazendo a sua vida acontecer e você tem muito para fazer. Então você não tem tempo para sofrer. Valeu. Vacilão. Aqui não. Por limites, manas. Falar não. Sustentar não. Não se colocar mais nesse lugar de abusada. Não te cabe, mulher. Não te cabe. Não cabe mais esse lugar. Você não pode mais ficar nesse lugar. Você tem que relembrar a potência que tu é. A força que tu tem. E você tem muita força. E quando você superar isso, você vai olhar pra tua história e vai falar, eu sou foda pra cá. Eu sou incrível. Porque se essa situação tá na sua vida, é porque você tem capacidade suficiente para sair dela e para resolver esse conflito, porque senão não estaria aí. A resolução e a solução do seu problema está na outra face da moeda. Então não se sinta incapaz. Não ache que você é pequena, é feia, é inferior e que você precisa de alguém para resolver os seus conflitos. Você precisa de você. Não tem aquele meme daquela pessoa que está se afogando? Ela fala, alguém me ajuda, né? Com a água aqui assim. Aí daqui a pouco vem uma mãozinha e puxa, e quando vê a própria mão, é tu mesmo, mulher. É tu mesmo dizendo sim para uma jornada de autodesenvolvimento. É você mesmo dizendo sim para o seu processo de desenvolvimento pessoal e espiritual. Todas nós precisamos disso, manas. Se vocês me veem aqui nesse lugar, com toda essa fala, com toda essa segurança, vocês nem acreditam que eu também fui uma dependente emocional.
Eu também vim de lugares assim, mas eu mergulhei em estudo, em aperfeiçoamento, e hoje eu consigo falar tudo isso com muita clareza, muita força, porque parte da minha verdade. Manas, tá encerrando a live aqui, 8 segundos para acabar. Eu agradeço a presença de todos e venham para a Semana Shaktiva, vai ser incrível.